Olá, eu sou Angélica Valverde e vou conversar com vocês hoje sobre mediunidade infantil. O número de crianças com mediunidade ostensiva tem crescido bastante. É importante que nós possamos pensar a respeito disso, pensarmos em formas de lidar com essa situação. Então a criança começa a apresentar desde às vezes 2, 3 anos de idade e vai seguindo adiante, ou às vezes é interrompido naturalmente, ela para de fazer os comentários. Depois isso pode retomar na adolescência, às vezes existe um intervalo sem vivência de fenômenos mediúnicos dos 10 aos 12, dos 9 aos 12, aos 13, 14 começa a aparecer novamente, ou aos 17. Essa é uma outra situação, uma outra forma de lidar. Vamos focar na criança pequena, que faz relatos de que tem crianças no quarto dela, a mãe não tá vendo, de que parentes estão visitando, parentes que ela conheceu e que estão desencarnados, e outros que ela viu por foto e falou: olha, esse homem que vem no meu quarto, mãe, esse homem falou que é meu avô. É ele mesmo? Esse aqui que é meu avô? E às vezes é tão pequenininha que mal sabe falar direito e faz um comentário. É muito importante que a família procure manter a calma e não rejeitar de imediato aquilo que a criança está contando, ouvi-la com paciência. E é muito interessante que os pais, ainda que não saibam o que vão fazer com aquilo, possam dizer: fique tranquilo, fique tranquila, nós vamos pensar como nós vamos cuidar disso. Você está com medo? Você fica assustado com isso? Às vezes a criança fala: não, eu gosto de brincar com meu amiguinho. O famoso amigo imaginário, que de imaginário não tem nada. E às vezes a criança está aterrorizada. Nós vamos ter vários tipos de situação. Aterrorizada porque às vezes ela tem visões de entidades que estão numa condição bem complicada e ela vai sentir muito medo. Às vezes a criança está dormindo e tem pesadelos porque ela está saindo do corpo e encontrando-se com inimigos do passado que a agridem, porque vem nela aquele agressor adulto do passado e não a criança que está reencarnada exatamente. E até sabem às vezes que aquela criança é a reencarnação do inimigo e querem atormentar e fazê-la adoecer. Por isso a importância de que a família possa abrir uma brechinha dentro de si, mesmo que não considere todos esses fenômenos, que tenha uma religião que não vai considerar esses fenômenos, que a família possa abrir essa brechinha por amor e começar a considerar a possibilidade de saber mais a respeito disso para poder cuidar melhor da sua criança, para poder fazer encaminhamentos e buscas que tenham também a ver com esse campo da espiritualidade, que possam buscar informações com amigos, parentes que transitam por esse campo do espiritismo, do espiritualismo. E aí sim vai ser possível a uso de recursos, né? A casa espírita, ela está instrumentalizada para poder fazer orientações e em algumas até tratamentos para essa criança. E o acolhimento e a tranquilização da família sobre o tema e sobre esse fato. Então, essa postura tranquila, esse acolhimento. Mas e aí? O que é que ele falou para você? Quem que você está vendo? O que está acontecendo? Conta, pode contar para a mamãe. Esse estabelecimento desse intercâmbio de confiança e poder dizer: eu vou cuidar disso junto com você, pode evitar muita complicação, porque a mediunidade é um fenômeno natural e pode vir a ser um grande transtorno na infância se não houver uma família com essa abertura. O que não é interessante fazer, além da crítica e de já dar um adjetivo para a criança: você tá maluca, isso é coisa da sua cabeça, imagina, não tem nada aqui não, você não tá vendo nada não. Além de
que não é interessante que se faça isso, tem uma outra fala que é complicada, que é a curiosidade da família, e a criança começa a ser um centro de atenção baseado nesse ponto especificamente. Então a família começa assim: você está vendo alguém aqui? Tem alguém aqui na sala além da gente, filho? Esse tipo de fala incomoda, põe uma ênfase além do necessário naquilo que acontece com a criança. Então, é motivo para busca, aprendizado e tratamento. É muito importante também que a família não fique comentando isso com vizinhos, com outros parentes, com não sei quem, não sei quem. É importante que a família possa ter um respeito muito grande pela vivência de seu filho, mesmo que ele seja muito pequeno. Às vezes as famílias pensam que porque a criança tem 3 anos, ela não entende nada do que está sendo falado e ela pode ser exposta, né? Aí seria uma exposição. Guarde com você, converse com as pessoas mais próximas e busque ajuda. Esse vídeo tem como principal objetivo não explicar a mediunidade, mas fazer um pedido e trazer um alerta do quanto é importante e delicada essa situação. Eu vou relatar brevemente sobre uma garota que há muito tempo eu cuidei numa instituição. Ela vivia com a sua família e passava um tempo nessa instituição, com 10 anos. E nos atendimentos ela ficava olhando atrás de mim. O olhar dela ia acompanhando, como se tivesse alguém mesmo atrás, e tinha mesmo. E ela via. E demorou um pouco para ela poder falar disso comigo. E aí ela me conta que a casa dela estava sempre cheia de pessoas que vinham falar com ela, que nas ruas da cidade, quando ela saía com a mãe, muita gente andando e ninguém, ela percebia, só eu que vejo. Ninguém tá vendo que tem muita gente por aí. E aí eu fui construindo isso com ela, o que é que ela pensava, o que ela achava que era, e ela tinha a ideia de que eram espíritos, né? Entidades, vamos chamar assim. Só que não adiantava contar na família, porque em função da religião era abominável essa ideia, era um absurdo. Então ela desistiu de contar com a ajuda da família. E aí o assédio sobre ela era tão grande que para dormir, como eles vinham muito para o quarto dela, porque a identificavam como médium, para ela dormir, ela pulava no sofá, no chão, corria no quintal, pulava na cama para ficar bem cansada, poder deitar e realmente desmaiar. Imagine o sofrimento dessa menina. E aí nos atendimentos, ela me relatava, tem um homem atrás de você, ele está dizendo isso, isso, isso. Num outro dia, olha, tem umas crianças em volta da gente, ela me dizia. E eles estão brincando de roda, estão cantando. E tem uma moça que cuida delas e está com as mãos sobre os seus ombros, ela me dizia, né? E como eu já transitava nesse meio, já tinha a vivência do trabalho mediúnico, era muito tranquilo para mim, e eu a incentivava a contar e ela poder perceber então que eu não estava achando que ela estava maluca, que fazia sentido, e aí ela foi se soltando mais e ela foi fazendo as pazes com esse lado dela, com essa condição de médium, e entendendo que ela não estava louca, inclusive porque ela não tinha sintomas outros que poderiam trazer um diagnóstico de um quadro psicopatológico. Uma menina que tinha amigos que ia bem na escola, que brincava, o que ela vivia, o sofrimento dela era em função da mediunidade. Então é importante fazer essa distinção. É importante uma criança que tem essa vivência mediúnica e que já está com um quadro sintomático que seja
encaminhada para um tratamento psicológico, mas nós sabemos que o tratamento convencional não tem dado conta disso. É preciso associar ao tratamento psicológico a visita à casa espírita, espiritualista, e aí esse combo vai fazer muito bem para o seu filho, para o seu sobrinho, para o filhinho da sua amiga, vai fazer muito bem. E a família também vai ganhar muito com isso, porque se não tinha nada de conhecimento a respeito desse tema antes, passa a ter. E esse filho é alguém que vem trazer uma ampliação para o campo de conhecimento da família. Esse filho, ele vem e abala toda a rigidez, todo o fechamento, toda a teimosia e apego dos pais a certezas absolutas, né? Então, pode ser um momento de expansão, pode ser uma vivência que acrescente ou pode ser um transtorno, um sofrimento. E aí sim, a criança vai ficando ferida pela incompreensão, guardando dentro de si uma ideia de que ela tem um problema na cabeça, como já ouvi, e isso vai ficando na malinha dela e vai seguindo vida adiante. E depois vem a adolescência e de alguma maneira isso vai se manifestar de N maneiras. Então fica aqui o alerta, o convite e a proposta. Vamos cuidar das nossas crianças, abrindo a nossa mente para o desconhecido, aquilo que é desconhecido para nós, e vamos deixar que elas nos tragam informações e que, se você ficar nervoso, com medo, você cuida disso em você. Sem ter que bloquear a fala da criança, botar de castigo. Se você me falar de novo disso, você vai ficar de castigo. Sem fazer isso, né? Considerando a fragilidade do campo psicológico infantil, os recursos da criança não são os mesmos do adulto, por isso esse cuidado é fundamental. Eu deixo aqui um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo e entende que ele pode ser útil para outras pessoas, compartilhe, curta. Pode fazer comentários, perguntas, e eu espero poder então responder a contento.